Bom dia, graça e paz. Vamos a mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Nossa leitura no dia de hoje encontra-se no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 26, que diz assim: Os ifeus foram falar com Saul em Gibeá e disseram: Não é verdade que Davi está escondido no monte Acra, em frente a Gesimon? Então Saul se levantou e foi ao deserto de Zif, em busca de Davi, levando consigo 3.000 homens escolhidos de Israel. Saul acampou no Monte Acla, em frente de Gesimon, junto ao caminho, porém Davi ficou no deserto. Quando ouviu dizer que Saul vinha à sua procura no deserto, enviou espias e soube que Saul de fato tinha chegado. Davi se levantou e foi ao lugar onde Saul estava acampado. Viu o lugar onde dormia Saul e Abner, filho de Ner, comandante do seu exército. Saul dormia dentro do acampamento e o povo estava acampado ao redor dele. Davi perguntou a Aimeleque o heteu e a Abissai, filho de Zeruia, irmão de Joabe: Quem irá comigo ao arraial de Saul? Abissai respondeu: Eu irei com você. Assim Davi e Abissai foram de noite ao acampamento, e eis que Saul estava deitado dormindo. A lança dele estava fincada na terra, perto da sua cabeça. Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Então Abissai disse a Davi: Hoje Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos. Deixe que eu vá agora encravá-lo com a lança ao chão, um só golpe. Não será preciso um segundo golpe. Davi, porém, respondeu a Abissai: Não o mate, pois quem pode estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar inocente? Davi continuou: Tão certo como vive o Senhor Deus, ele mesmo o matará, ou chegará o dia de sua morte, ou indo para a guerra será morto em combate. O Senhor me livre de estender a mão contra o seu ungido. Agora, porém, pegue a lança que está perto da cabeça dele e o jarro de água e vamos embora. Então Davi pegou a lança e o jarro de água que estavam perto da cabeça de Saul, e eles foram embora. Ninguém viu, ninguém ficou sabendo, nem acordou. Todos dormiam, porque havia caído sobre eles um profundo sono vindo da parte do Senhor. Quando Davi tinha passado para o outro lado, pôs-se no alto do monte ao longe, de maneira que havia uma grande distância entre eles. Então gritou para o povo e para Abner, filho de Ner, dizendo: Você não vai responder, Abner? Então Abner respondeu: Quem é você que está aí gritando para o rei? Davi respondeu: Você não é homem? Quem é igual a você em Israel? Então por que não protegeu o Senhor, o rei? Por que alguém do povo foi até aí para matar o rei, seu senhor? Não é bom isso que você fez. Tão certo como vive o Senhor Deus, vocês merecem morrer. Vocês que não protegeram o seu Senhor, o ungido do Senhor Deus. Agora vejam onde está a lança do rei e o jarro de água que estava perto da cabeça dele. Então Saul reconheceu a voz de Davi e disse: É, é essa a sua voz, meu filho Davi? E Davi respondeu: Sim, é minha voz, ó rei, meu senhor. Disse mais: Por que o meu senhor está perseguindo o seu servo? Que foi que eu fiz? Que maldade se acha nas minhas mãos? E agora, ó rei, meu senhor, por favor, escute as palavras deste seu servo. Se é o Senhor Deus que está incitando contra mim, que ele aceite uma oferta. Mas se são os filhos dos homens, que sejam malditos diante do Senhor, porque eles me expulsaram hoje para que eu não tenha parte na herança do Senhor, como que dizendo, vá e sirva a outros deuses. Agora que o meu sangue não seja derramado longe dessa terra do Senhor, porque o rei de Israel saiu em busca de uma pulga, como quem persegue uma perdiz nos montes. Então Saul disse: Pequei. Volte, meu filho Davi, pois não mais lhe farei mal, porque hoje a minha vida foi preciosa aos seus olhos. Eu tenho agido como um louco e cometi um erro muito grande. Davi respondeu: Aqui está a lança, ó rei, e um dos seus rapazes vem aqui pegá-la. E que o Senhor Deus recompense cada um pela sua justiça e lealdade. Porque hoje o Senhor Deus o havia entregado nas minhas mãos. Porém, eu não quis estendê-las contra o ungido do Senhor. Assim como hoje a sua vida foi de grande valor aos meus olhos, assim também seja a minha vida aos olhos do Senhor Deus,
e que ele me livre de toda angústia. Então Saul disse a Davi: Bendito seja você, meu filho Davi, porque você fará grandes coisas e certamente será bem-sucedido. Então Davi seguiu o seu caminho e Saul voltou para casa. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, por mais essa porção da sua palavra, pelo exemplo de entendimento da vontade de Deus, da soberania de Deus, da unção de Deus que Davi possuía. Que o Senhor abra o nosso entendimento e os nossos olhos para ter essa mesma percepção, esse zelo, esse cuidado com o ungido do Senhor. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, iniciando mais um dia, o fazemos com muita alegria na Sua presença, porque cremos que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor reina sobre todas as coisas. O Senhor sustém todas as coisas pela sua palavra. Tua palavra diz que o universo está na palma das tuas mãos. Como é bom servir a um Deus tão grande, tão grandioso, tão maravilhoso. Um Deus que, apesar de tão assombrosamente maravilhoso, é um Deus que se importa com nós. É um Deus que está atento às nossas necessidades, atento às nossas orações. Um Deus que se revela e que deixou registrado a revelação escrita, a palavra do Senhor, que nos conduz a Cristo Jesus. O próprio Senhor Jesus diz: examinais as Escrituras, porque elas testificam de mim. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por ser esse Deus tão maravilhoso, o único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Muito obrigado. Obrigado por essa porção da Sua palavra, mais uma porção da história da redenção em Cristo Jesus. Obrigado pela fidelidade e entendimento espiritual de Davi, que em todo tempo buscou o Senhor. Um homem falho, um homem pecador, como nós, mas um homem que tinha um coração voltado para o Senhor. Um homem que jamais ousou levantar a voz ou a mão contra o ungido do Senhor. Mesmo quando o Senhor já havia rejeitado a Saul, Davi continuou a respeitá-lo como ungido do Senhor. E até mesmo após a sua morte, ele continuou respeitando a história e o ungido do Senhor. Ah, Pai, abre o nosso entendimento para termos esse entendimento espiritual. Possamos orar, interceder, respeitar e obedecer os nossos líderes. Possamos amá-los, ser zelosos para com eles e que jamais nos levantemos contra o ungido do Senhor, contra aqueles que o Senhor tem colocado como liderança sobre nós, contra que possamos amar os nossos pastores, amar os nossos líderes espirituais, os nossos líderes denominacionais, interceder por eles, ser amorosos, atenciosos e respeitosos para com cada um deles. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir perdão, às vezes que porventura um de nós foi desrespeitoso, algum de nós foi egoísta, pretensioso e não respeitamos como deveria os nossos líderes. Perdoa-nos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar mais uma vez as nossas vidas e a nossa casa nas tuas mãos, clamando ao Senhor que a tua obra seja realizada em nós e na nossa casa. E possamos crer no Senhor Jesus e sermos salvos, não apenas nós, mas também a nossa casa. Que haja salvação no nosso meio, no nosso lar. Que haja reconciliação, que haja restauração, que haja conversão, que haja harmonia entre os cônjuges, que haja harmonia entre os pais e filhos, que haja harmonia entre nora e sogra, entre genro e sogro, que a tua boa mão de poder esteja estendida sobre cada uma das nossas famílias. Clamamos também pelos nossos enfermos, e o Senhor os visite trazendo cura, trazendo restauração, trazendo uma plena saúde, para que eles possam
à semelhança da sogra de Pedro, ao ser curado, servir ao Senhor. Clamamos por aqueles que estão angustiados, aflitos, pessoas que têm sofrido angústia, dor, transtornos, pessoas que têm enchido os consultórios dos psicólogos, dos psiquiatras, dos conselheiros, que o Senhor derrame da paz que excede todo o entendimento sobre cada um deles. Que o Senhor levante conselheiros cristãos, pastores, para aconselhar o teu povo segundo a tua palavra. O teu povo aprenda que os princípios da sua palavra são melhores e maiores e mais, muito mais, incomparavelmente mais eficientes e eficazes do que qualquer princípio que não seja da tua palavra. Clamo pela tua igreja, que a tua igreja seja firmada na tua palavra. Possamos voltar a ser conhecido como o povo do livro, o povo das Escrituras. Que, Senhor, nós possamos nos voltar para ti em oração, em devoção diária, em leitura bíblica, em meditação da tua palavra, em estudo bíblico, com um desejo ardente de ler, de conhecer, para obedecer, para fazer conforme tudo nela está escrito. Desperta-nos, Senhor, desperta-nos, Senhor, desperta a tua igreja, desperta a tua igreja para voltar a ser o povo do livro. Deus, em nome de Jesus, abre o nosso entendimento, dá-nos fome e sede de ti, escreve a tua palavra na nossa mente e imprime em nosso coração. Que com alegria possamos guardar a tua palavra em nosso coração para não pecar contra ti. Clamamos, Senhor, ainda pela nossa nação. Há poucos dias de eleições municipais. Que o Senhor tenha misericórdia da nação brasileira. O Senhor tenha misericórdia do povo brasileiro. Que o Senhor dê sabedoria ao povo para escolher, para votar, para exercer a sua cidadania com temor e tremor. E que aqueles que foram eleitos sejam impactados pelo temor do Senhor. E que sejam eleitos para governar em favor do povo, para que haja paz, harmonia, liberdade religiosa, proteção da família e da vida. Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia da nação brasileira. Livra-nos desse histórico de séculos de corrupção, de falcatrua, de desonestidade, de levar vantagem, de má distribuição de renda, de prostituição, de adultério, de idolatria, de promiscuidade. Tem misericórdia da nação brasileira. Converte a nação brasileira. Transforma a nação brasileira. Não apenas tenhamos o título de a maior nação cristã do mundo, mas que verdadeiramente o Senhor desperte a igreja brasileira, que haja um verdadeiro avivamento, confissão de pecados, transformação de vidas, proclamação do evangelho da paz, que vidas sejam salvas, libertas e remidas pelo sangue do Cordeiro, que o inferno seja saqueado, que vidas sejam salvas, e tudo isso para a honra e glória do teu nome. Nós oramos também pelos missionários, para aqueles que estão nos campos missionários, tanto no Brasil como no exterior. Pessoas que têm entregue a sua vida para a sua obra. Pessoas que deixaram casas, empregos, família, renda para terceiro, quarto plano e estão vivendo para proclamar as boas novas do Senhor, para pregar o teu evangelho. Pessoas que às vezes não são valorizadas, pessoas que às vezes são esquecidas, pessoas que às vezes são desprezadas pela tua igreja, mas que o Senhor os abrace, os conforte, os console, que o Senhor dê a cada um deles fortaleza, força e vigor na unção do teu Espírito. Nós oramos por tudo isso, agradecidos, no nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, aquele que vive e que reina para sempre. Amém. Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amanhã estaremos de volta com mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Um grande abraço a todos.